a gente vai. Doutora Luciana. Eu defendo que todo ser humano tem 3 barreiras dentro de si: da moral, da vergonha e do medo. E quando elas estão erguidas, impede a pessoa de cometer crime. Se ela tiver moral, vergonha e medo, essas 3 barreiras erguidas dentro de si, passa fome, mas não fome. Isso aqui é sobre o nosso instituto, perdão, conseguindo nesse dia tão especial congregar não só pessoas, mas questões que são muito emblemáticas para a nossa casa, para a advocacia, e seremos sempre resistentes e resilientes. Que a gente consiga combater o bom combate, que a gente consiga ter a coragem, seremos combativos e seremos combatentes. E que Deus sempre nos proteja, porque sem Ele não seremos nunca nada. Muito obrigada. Amada presidente Renata, eu tenho um orgulho imenso de estar aqui ao seu lado, de ter a Barra da Tijuca, a maior subseção da OAB, uma mulher forte, corajosa e aguerrida como você. Tenho um orgulho imenso do trabalho que está sendo feito na OAB Barra. E vir aqui no dia do advogado, tanta gente querida e essa casa cheia, é a maior alegria que a gente pode ter. Temos aqui na mesa também a nossa querida Rita, que é conselheira federal, representando o Conselho Federal, representando o IAB. Eu queria pedir licença a essa mesa maravilhosa para fazer uma homenagem surpresa que representa toda a advocacia, toda a nossa luta, todo o nosso trabalho, que é o Silva Neto. Puxa a bênção também para o ex-presidente da casa, Ricardo Menezes, que está aqui. Nós estamos outorgando hoje a justa homenagem a esse grande advogado, que é a medalha Evandro Lins e Silva. E eu vou pedir a Renata, do que o ministro Evandro, para dar nome à medalha que nós estamos dando ao Silva Neto hoje. E todo o carinho da advocacia do Estado do Rio de Janeiro, todo o carinho e todo o reconhecimento pelo seu trabalho, pela sua advocacia e principalmente pelo amor que você tem pelo OAB e por todos nós. Muito obrigada por tudo, amigo. Essa homenagem é mais do que merecida. Eu fico muito orgulhosa de poder, junto com a Ana, poder lhe conceder essa medalha, que muito nos honra. E eu acho que o senhor representa a nossa casa, representa a nossa advocacia, o senhor sempre presente nas nossas ações e sempre nos guiando e sempre nos dando sabedoria e bons conselhos. Então, doutor Silva Neto, muito orgulho que na nossa casa a gente oferece essa medalha e com o prestígio e a presença do nosso eterno presidente, doutor Ricardo Menezes. Muito obrigada. Mas hoje eu passei na vida dessa área. Eu tive uma reunião lá e fui acometido de muita emoção, porque a Graça Aranha Almirante Barroso é um quadrilátero ali, é a história da minha vida. Porque eu, com 18 anos de idade, fui trabalhar na Unipar, União de Indústrias Petroquímicas S.A., cujo presidente à época era o almirante Floriano Peixoto Faria Lima. E eu comecei lá como auxiliar de escritório e saí de lá como advogado, passando pela tesouraria, e ele tinha tanta confiança em mim, o Faria Lima, que era ex-governador piônico aqui do Rio de Janeiro, e só assinava os cheques comigo. E ele me chamou para ir do Jô Soares.
quando ele defendia a sociedade, ele era contra o Collor, né? E o Jô Soares perguntou, mas ministro, o que esse homem fez, Collor de Mello? E o ministro pegou e disse, Jô, este homem, todos nós transferimos as nossas esperanças e expectativas de que iria mudar o Brasil. Mudou, Jô. Fez do Brasil uma SA do crime. Como não está emocionado perante vocês. Muito obrigado. Porque eu já entendi muitos que via receber essa unidade. Foi das mãos que eu mais admiro neste país. Juntamente com a minha querida Renata Bolsonaro, esse personagem não podia ser público, tinha que ser das suas mãos. Muito obrigado. Boa tarde a todas e a todos. É um momento muito especial aqui. Eu gostaria aqui de, primeiramente, agradecer a Deus por toda a glória. Eu quero aqui cumprimentar a doutora Renata Mansur, porque ela me deu aqui. Hoje eu estou aqui porque foi ela que me convidou para esse cargo. É uma alegria imensa de ter o doutor Silva Neto presente nessa minha posse. É comendador Silva Neto. Cumprimentar a doutora Rita Cortez, presidente do IAB, conselheira federal. Então esse trabalho vai ser um trabalho muito árduo, mas vai ser um trabalho de excelência. Nós precisamos fazer muito congresso, palestras nessa casa e na nossa nova casa da OAB da Barra da Tijuca. Gente, muito obrigada pela atenção. Eu vou passar aqui. Doutora Denor Gonçalves, vamos ver mais. Uma bancada maravilhosa. Olha que lindo. Doutor Ri. Presente. Cadê o Cacau, gente? Cadê o Cacau? Ô, Cacau, que prazer, Cacau. Doutor Cacau é maravilhoso. Márcia, doutora Márcia, que é um representante na área daqui da China. Por favor, Márcia, que você conheça. Pastor, advogado, maior apresentador da Rádio Melodia do Brasil, Eliano Carlos. Nossa! Doutor Júlio, prazer. Puxa, Júlio. Meus amigos, eu vim trazer aqui um livro, Moral, Vergonha e Medo, Teoria Tríplice da Delinquência, onde eu defendo que todo ser humano tem 3 barreiras dentro de si, senhora presidente. A barreira da moral, a barreira da vergonha e a barreira do medo. Que o que gera criminalidade é falta de moral, vergonha e medo. E tem lá o nosso site, moralvergonhaemedo.com.br. Obrigado, Silva Neto. Eu queria aqui fazer uma homenagem ao doutor Silva Neto. Tirar sua foto agora no final, porque ele possa então palestrar. A Bíblia é sagrada, porque todos nós somos adeptos, nós somos subservientes, nós admitimos, seguimos algum tipo de código. Os criminalistas, o Código Penal, o Código de Processo Penal, os civilistas, o Código Civil, o Código de Processo Civil, e inclusive se interagem. O Código de Processo Civil é pulmão, né, do direito processual penal. Mas esse livro aqui, e eu não estou nem falando da Constituição Federal, não está na hora de falar, porque é o livro mais respeitado que tem, foram escritos por homens. E a Constituição Federal por congressistas. Muitos deles sem a aptidão para escrever um livro tão importante como esse. Agora, a Bíblia Sagrada, e há pastores aqui, é um livro que foi escrito por inspiração de Deus para gerar vida há milênios de anos. E, Flávio, não há um livro tão difundido, tão pregado em tantos idiomas no mundo como a Palavra de Deus. Eu tive muita coragem, minha presidente querida, de trazer esse livro aqui. E eu trouxe a Bíblia para um texto que quero ler aqui. Estou lendo diante de um dos maiores teólogos que o Rio de Janeiro tem, uma pena que ele não seguiu essa carreira, do Poder Gonçalves, é o meu preceptor bíblico, em que havia um profeta chamado Eliseu,
muito poderoso, talvez o mais poderoso que já existiu. Porque temos Elias, e ele é o sucessor de Elias, mas Elias fez a metade dos milagres que Eliseu fez. Eliseu era um profeta assim tremendo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-lhe que abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos de carros de fogo em redor de Eliseu. A primeira lição que eu tenho com esse texto aqui, ela vai direcionada, como quase todo o texto, para você, minha querida presidente. Porque em tempos de guerra, tem profeta olhando por você. Amém. E só há tempo de guerra quando a gente mexe em alguma coisa. Quando a gente tem a coragem, como a Mansur já adiantou aqui a minha palavra, de meter a mão no vespeiro. Só tem tempo de guerra quando alguém se incomoda, porque até então era um mar de rosa na OAB do Rio de Janeiro, mas que todos nós, advogados, estávamos incontentes, porque alguma coisa ali estava acontecendo que não era a OAB dos nossos sonhos. É preciso chegar a primeira mulher na história da OAB do Rio de Janeiro para presidi-la e começar a colocar a casa Eliel do Carmo em ordem. E aí, quando nós futucamos, quando nós mexemos, quando nós colocamos o dedo na ferida, eles querem gritar, mas não haverá nenhum grito que poderá suplantar a sua retidão, a sua honestidade, a sua capacidade, a sua vontade de acertar para devolver a ordem para quem de direito. A OAB é muito mais do que ser um mero lugar onde as pessoas vão lá para se dar bem. Até nisto essa presidente é digna, porque ela já é Ana Teresa Brasil. Ela não precisa da OAB. Ela está dando um pouquinho daquilo que ela conquistou como uma das maiores advogadas do Brasil para poder colocar a OAB em seu devido lugar e poder fazer, como nos tempos áureos, o seu dever diante de momentos tão difíceis que nós estamos passando no Brasil. Quisera eu que ela fosse a presidente da OAB Nacional, e isso vai chegar. Eu não sei se politicamente estaria correto, mas eu não posso ver um presidente da OAB Nacional chamar a atenção de uma advogada que falou algo dentro do Supremo Tribunal Federal e ficar do lado do ministro. Nós temos que tomar de assalto a ordem e colocar realmente nos trilhos, mostrando que a ordem é para servir a sociedade. A ordem é para servir a classe dos advogados. É uma pena que aqui só tem advogados bem-sucedidos, renomados, famosos. Há muitos advogados, doutora Ana Teresa Basile, que precisam da sua atenção, do seu aconchego. E Vossa Excelência, até nesse aspecto, está sendo brilhante. Não tem um dia que aquela casa da OAB, que está sendo democratizada, está cheia de gente nas suas comissões, com os seus convidados. A ordem está se abrindo para quem realmente tem direito a ela, que são os advogados do Estado do Rio de Janeiro. Eu nunca vi um movimento igual está acontecendo na OAB. A OAB está sendo redemocratizada. E nós, os advogados, estamos tomando posse daquilo que é nosso por direito. Porque você está fazendo as decisões todas corretas para que isso aconteça. Parabéns. O segundo aspecto que eu quero colocar aqui é que quando o rei envia o exército, tem uma expressão que ele diz que foi um exército muito grande. Ele está indo para matar, prender, maniatar uma pessoa. É uma pessoa. É uma pessoa. Então, essa é a segunda lição que eu tiro aqui. Não se atemorize com grupos, com reuniões, como já aconteceu. Eu vi com os meus olhos, com o número deles. Você não estará sozinha.
sobrepor o movimento do bem. Não há como. Terceiro aspecto é que quando eles cercam a casinha, imagina a casa do profeta, né? Em cima de um morro chamado, uma cidade do Otão, né? Adenor. Deve ser uma casa de palhas, uma casa. E aí, de repente, o servo vai lá e vê o exército do rei Ciro. E ele decretou a sentença. Eu vi essa mulher, olha aqui, eu sou medroso. Eu vi essa mulher dizer assim: eu não vou me atemorizar. Há poder na palavra. Há muito poder na palavra. A palavra é o consciente, é a razão, manda para o subconsciente, que é a essência de Deus. E o subconsciente, ele cria fórmulas químicas para poder proteger você daquilo que você diz: eu não temo nada, vai me acontecer. É inacreditável, o próprio corpo gera essas células químicas que vão proteger você. E ele então diz: vão morrer. E quando ele vai ao profeta: nós vamos morrer, o exército sírio está aqui. Ela não se atemorizou, já ganhou. Sob o prisma espiritual, pastor Gideon, tem outro pastor advogado aqui, Secretaria da Prefeitura do Rio, Gideon Franco de Souza. Parabéns por estar aqui conosco. Obrigado por E o profeta então disse: olha, meu Deus, olha o que o profeta faz. Tomara, né, que ele veja com os olhos da fé, olhos espirituais. O profeta, ele não reage de forma negativa. Se alguém chegar para mim: Silvio Neto, tem um cara lá na China, tá vindo para cá, tá vindo de navio, tá com a faquinha pequenininha, vai te matar, eu já morro aqui. Mas o interessante aqui, essa é outra lição, já estou terminando, ele não se importou com ele. O maior chamamento que nós temos nessa terra, seja qual for o cargo que nós assumamos, é olhar para o próximo. O próximo está muito próximo de nós. Pode ser os próprios advogados, todos os advogados, mas seja quem for, que nós abramos os nossos corações para enxergar que nós temos sempre alguma coisa para servir ao nosso próximo. Avançando, o profeta diz: para que Deus segue todos os membros do exército de Ciro. O que a Bíblia diz? Eu li para vocês. O que aconteceu? Todos eles ficaram cegos. É a autoridade de quem faz a coisa certa. Não é ser o presidente, já passaram vários por ali. É a autoridade de quem muitas vezes sequer tem o cargo de presidente, porque Deus é quem nomeia e dá autoridade à pessoa. Essa mesma autoridade, quando senta alguém no cargo, ela fica dobrada, ela fica mais poderosa. Então eu quero aqui requerer que as 3 mulheres tenham a autoridade que Deus dá, mas é Deus que está otorgando a vocês. Procurarem por justiça entre nós todos. Para finalizar, ele pega todos os membros do exército, vai na direção do rei, e quando ele chega na direção do rei, o rei se empolga e diz: vamos feri-los. E ele dá uma lição ética magistral: não toque neles, eles são meus. Que a ética nos envolva, nos enquadre, faça-nos repensar tudo que fizermos, porque tudo que fizermos com ética, Deus estará botando um profeta para que nós cuidarmos. Que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado.